Estamos aqui na nossa gravação do primeiro podcast. Uau! É isso aí, gente. Uau! Sabe que existem pessoas extraordinárias e existem pessoas uau! E como é que você se encontra hoje? Hoje nós vamos receber aqui não só a nossa parceira de podcast, Carla Fernanda, mas ela contar um pouco realmente da sua história. E o tema de hoje eu tenho certeza que vai mexer com muitas pessoas, porque falar de pessoas e contar história conecta demais. E o que a gente quer é que as pessoas realmente se sintam abraçadas pelo Wowcast. Não é isso, Carla? É sobre isso. Gente, é um prazer enorme estar aqui, Lili. Que podcast maravilhoso. E que nome maravilhoso. Uau, né? Uau! Uau. Antes de começar o podcast, nós estávamos conversando aqui e nós falamos o seguinte: o perfeito, ele pode até viralizar, mas o imperfeito conecta. Conecta, É o exatamente. imperfeito que conecta. Então, eu posso dizer com total certeza e segurança que eu sou uma improvável. Olha, isso é maravilhoso e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. O tema de hoje é quando ninguém acreditava em você, ou quando ninguém acredita em você, o que é que você faz? Nós vamos querer saber tudo sobre isso hoje com a Carla Maffes. Ela vai contar pra gente. E aí eu tenho um monte de colinhas aqui de perguntas para fazer a ela, porque a história de vida dela é extraordinária. Aliás, é uau. A nossa história é extraordinária, né, Liliane? É A isso aí. nossa história. Eu gostaria que você já introduzisse, dissesse um pouquinho, pessoal, de onde você é, porque nós estamos aqui em São Paulo, em Itapevi, e é maravilhoso estar aqui nessa cidade, né? Partilhando desse momento, desse podcast que é sensacional, mas além disso, tem algo que você vai trazer para as pessoas, essa mudança de vida, essa mudança de história. Fala aí de onde você veio, né? Como é que você chegou até aqui agora, nesse momento, caiu aqui em São Paulo dentro do podcast. Exatamente. Meu nome é Carla Maffes. Eu sou, gente, mineirinha. Deus me livre de não ser mineira. Deus me livre de não ser mineira. Então eu sou mineira, né? Eu sou filha de ex-empregada doméstica, né? E meu pai músico. Então eu sou filha ali de empregada doméstica. Ivanda, minha mãe é falecida, e o meu pai era músico, né? Então eu não vim da pobreza, Lili. Eu vim da extrema pobreza, né? Na verdade, porque quando a gente fala assim que me fala aí um pouco da sua história, quando você remete à sua infância, então quando eu falo dos meus pais, né, me remete a muita alegria, a muito amor que eu recebi. Meus pais, eles fizeram por mim, né, o melhor que eles poderiam ter feito. Então eles deram o melhor, me deram amor, né, me deram muito afeto, mas dentro das possibilidades que eles tinham. E isso é E importante, né? sabe como que a gente honra nosso pai e nossa mãe? Sendo melhor que eles. É, isso é verdade, né? Agora conta pra gente aqui, vamos começar nas nossas perguntas, porque eu tô bem curiosa, porque eu sei que tem histórias aí que eu não conheço. Tem histórias que eu conheço e tem histórias que eu não conheço. Conta aí pra gente qual que foi o momento em que você realmente percebeu que ninguém acreditava em você. É forte. Essa pergunta é forte, bem impactante. Quando que ninguém, eu percebi que ninguém acreditava em mim. Passa um filme na minha cabeça quando a Liliane faz essa pergunta e eu consigo voltar lá na minha infância, sabe? Eu consigo voltar na minha infância, na sala da minha casa. O cenário eu acho que é esse. A sala da minha casa, eu lembro que era de dia e aí ficou de noite, depois ficou de dia de novo. E aí eu sentia muita fome. Eram nós três irmãos, era eu, a Roberta e o Fábio, né? Os três irmãos ali na sala de casa. E a minha mãe, naquela época, ela era doméstica e para complementar a renda, porque o dinheiro não dava, ela passava a roupa. Ela também passava e lavava. Ela era passadeira e lavadeira nas horas vagas, além de ser doméstica. E aí a gente virou à noite com a minha mãe na sala passando roupa. E minha mãe passava aquela roupa e a gente não conseguia dormir porque a gente tinha muita fome. Então a gente não conseguia dormir. E aí a minha barriga roncava de fome. E aí a minha mãe estava aguardando o outro dia para ela receber e para ela comprar comida pra gente. E aí, diante daquela situação ali, eu lembro que eu levantei, tinha um sofá na sala de casa. E aí eu subi em cima desse sofá, meus irmãos estavam sentados e a TV ligada, e eu olhei na minha mãe, nos olhos da minha mãe, e eu lembro de perguntar, de fazer essa pergunta para ela. Ô mãe, será que um dia, será que um dia eu vou poder comprar e eu vou poder comer o que eu quiser?
Eu olhei nos olhos da minha mãe e eu fiz essa pergunta para ela. E a minha mãe, ela não me respondeu. Ela me respondeu com um olhar. Ela olhou para mim, ela baixou a cabeça e balançou a cabeça. Ali eu percebi que nem a minha mãe acreditava, mas não era em mim, não. Era nela mesma. Não é que a minha mãe não acreditava em mim, ela não tinha confiança para me dar. Ela não tinha resposta para minha pergunta. E aí, naquele momento, uma criança, né, que não tinha ali comida, né, eu já conversei muito com a Liliane sobre isso, que eu ia para a escola mais para comer do que para Estudar. estudar. E a minha alegria era na hora do Realmente. lanche, né, na hora da merenda. E aí, naquele momento ali, eu percebi que não ia dar, né? Naquele momento ali, eu percebi que não ia dar. Hoje, olhando para trás e revisitando o meu passado, vocês que estão aqui ouvindo, a frase que ecoa na minha mente nesse momento é o seguinte: ninguém pode te levar onde não foi. Ela não tinha esperança, ninguém nunca tinha acreditado nela e ela não poderia passar isso para mim. Então, ela não podia me levar e acessar um lugar que ela ainda não tinha acessado. Tinha toda uma insegurança também, né? Imagina se ela fala pra você que você pode, que você vai fazer, que você é, e ela mesma não tinha. É quase que impossível mesmo a gente falar para as pessoas, tentar transmitir algo que a gente não tem. Não tem jeito. A gente só dá Não tem pro jeito. outro aquilo que a gente tem. Então, ela não tinha esperança para me dar e confiança para me dar naquele momento. É, gente, realmente é algo que mexe com a gente quando fala de fome de criança. Eu também já tive algumas experiências assim, da mãe ter que colocar comida na boca, acordar o filho. E é muito triste, né, Carla? Só que essa questão da confiança de uma mulher, de um ser humano no geral, é o que realmente pode mover, movimentar e mudar a vida dela, né? Sim. É incrível, gente. E qual que foi a frase que mais te machucou? Liliane caprichou nas Alguém, perguntas aí, hein? alguém falou alguma coisa pra você nessa infância que realmente enfiou a faca e girou? Ali doeu. Ô, gente, essa história que eu vou contar aqui, a frase que ecoou durante. Hoje não mais, porque eu perdoei, sabe? Mas a frase que ecoou na minha mente, no meu coração, por anos na minha vida é: tira ela da escola, ela não vai dar em nada. E sabe quem foi que me falou essa frase? Meu pai. Então, na minha época, né, da minha infância, nas escolas, os livros, a gente que tinha que comprar. Hoje, várias prefeituras dão os livros para os alunos, mas na minha época, os livros eram comprados. Então, as escolas não davam esses livros, né, na época que eu estudava. E aí, a minha mãe não tinha condições de comprar o meu material escolar e nem condições de comprar os livros. E ligou para o meu pai e pediu para ele auxílio para comprar esse material. E o meu pai respondeu para ela: tira ela da escola, porque ela não vai dar em nada na vida, porque eu não tive nem mãe e nem pai ricos para pagar nenhum material escolar para mim, eu não estudei. Então ela também não precisa estudar. Eu não tô aqui vivo até hoje, então ela também não precisa estudar. Então esse tira ela da escola, porque ela não vai dar em nada na vida mesmo, É doído. foi uma frase que ecoou na minha mente e no meu coração durante muitos anos. Mas o meu pai é falecido, ele faleceu em 2024, se não me engano. E eu perdoei, eu tive meu momento com meu pai, eu perdoei ele, né, antes dele falecer, mas não um momento antes, mas bem antes, né? Então a gente teve o nosso momento de perdão. E mesmo com isso, anos depois, né? Anos depois eu pude perceber ali que o meu pai também era o que ele tinha, né? Era o que ele tinha, era o que ele recebeu. É o que eles acreditam ali no momento, né? Eu sou isso, meu filho também tem que se virar e ser isso, e pode ser isso, e né, não precisa mais que isso. As crenças limitantes, os limites da vida que a vida coloca para eles e eles impõem ali automaticamente para os filhos, mas graças a Deus. Existe alguma outra situação em que você foi colocada e que te deixou realmente assim, triste, que fez você também desacreditar em algum momento em você? Alguma situação que baixou sua autoestima, que você se sentiu arrasada?
Conta pra gente aí que, além disso que você está falando, existiu alguma situação que deixou você, assim, extremamente pra baixo? Você falou: "Minha autoestima agora foi no chão de vez, já era, a Carla não existe mais". Porque sempre existem situações ruins, né? Ô, gente, algo que me marcou profundamente na minha adolescência, e eu me libertei disso recentemente, foi que na quinta série, uma adolescente, uma menina, né, uma garota adolescente, cheia de medos, cheia de insegurança, Aos 12? vindo da pobreza, Aos né, aos 12 anos, 12 anos, por volta ali de 12 10 anos. anos. Hum. E aí, vindo da extrema pobreza, dessa história difícil. E aí teve uma eleição na minha escola. Uma eleição na minha escola, e eu fui eleita a segunda menina mais feia da escola. Fui Isso eleita. machucou Teve uma você. eleição. Teve uma eleição na Mas escola. isso quem fez essa eleição foi as Foram crianças? os alunos Os da alunos escola. da escola, os Os, a- abençoados. os abençoados, exatamente. E aí teve uma eleição na escola. E nessa eleição eu fui eleita a segunda menina mais feia da escola. Gente, que situação. O problema não é quando alguém te elege a segunda menina mais feia da escola, é quando você acredita que você é a mais feia. O problema não é alguém te eleger, o problema é isso passar a fazer parte da sua identidade. É É. quando você acredita que aquilo que contaram ao seu respeito é verdade. O problema, a raiz do problema é aí. E eu passei a acreditar nisso, e isso trouxe medo ao meu coração, insegurança ao meu coração. E eu não acreditava mais em mim mesma. Eu já não acreditava mesmo, porque minha mãe não acreditava em mim. O meu pai não acreditava em mim. E ninguém da minha sala acreditava em mim, que eu estudava. Então, O que que eu era? quem eu era? Quem era a Carla adolescente? Então, isso mexeu muito comigo e mexeu na minha estrutura, na minha identidade. Quem eu sou, então? Quem eu sou? Será que vale a pena Como é que ficou você? continuar vivendo essa vida? Vale a pena mesmo viver dessa Como é que forma? ficou você, a sua comunicação com as outras pessoas depois disso? Então, isso afetou a minha comunicação, porque assim que eu fui eleita a segunda menina mais feia da escola, não foi a primeira, tá, gente? Foi a segunda. Ainda bem, ficou em segundo A vice, lugar. fiquei em A segundo vice, lugar. não era mais feia. Ainda Era a tinha outra vice, pior tinha ainda. Será outra. que essa outra pior ainda Nossa, tá? meu Deus. Você Eu sabe queria quem é? encontrar, não, eu queria encontrar com essa menina. Com certeza, você que foi eleita a primeira menina, com certeza. Hoje você é uma mulher linda, maravilhosa, cheia do amor, Brilhante. brilhante. Você é princesa, rainha, cheia do amor e do poder de Deus. Com certeza, Jesus encontrou você, alcançou a sua vida e transformou em você em uma linda mulher. Eu tenho certeza disso no meu coração. É. E hoje você se comunica bem, mas eu fico imaginando uma criança, né, que é exposta dessa forma, já vindo de dentro de casa, com essa baixa autoestima, com quem ela vai se comunicar? Com quem ela vai falar das suas dores, dos seus medos, ou se comunicar com outras pessoas, vai ficar aquela criança retraída, aquela pessoa que não conversa com ninguém? Como é que uma criança, né, sente isso? Acho que você pode expor de uma maneira muito melhor para a gente entender esse tipo de sentimento e o que que realmente afetou na sua comunicação. Então, com relação à minha comunicação, a Liliane me conhece há muitos anos e ela sabe. Quando a Liliane, ela falou, Carla, você é uma profissional brilhante, você tem que ir para o Instagram, você tem que abrir a sua voz para falar do seu conhecimento para as pessoas. E eu falei, isso não é para mim. De cara. Essa pessoa que respondeu, isso não é para mim, não é a Carla de hoje. É a Carla criança. É aquela Carla insegura que ninguém acreditava nela, com medo do que os outros vão pensar de mim. Porque aos 12 anos, todos riram de mim. Toda a escola riu de mim. E eu não quero que isso aconteça novamente. Eu não quero que as pessoas continuem rindo de mim e zombando de mim. E eu não acreditava que eu era capaz. Por quê? Tudo que aconteceu comigo moldou a minha identidade. Então eu acreditava, de fato, que eu não era capaz de ser alguém na vida. De fato, aquilo que o meu pai falou com a minha mãe, tira ela da escola, porque ela não vai dar em nada na vida, eu acreditava que eu realmente não ia dar em nada na vida. Então aquilo passou a fazer parte da minha identidade. Quando eu sou eleita a segunda menina mais feia da escola, de fato, eu acreditei por anos que eu era feia mesmo. Que eu era feia mesmo. Então isso moldou a minha identidade. A sua identidade é quem você é. Então isso fez parte da minha identidade durante muitos anos. É como se fosse um peso, né? Você tá com uma mochila nas costas e aí você vai colocando pedras ali. E aí você vai caminhando e vai sendo cada vez mais pesado caminhar.
porque você carrega um peso muito grande nas suas costas. Então, durante anos foi isso. E aí eu tive uma apresentação na escola logo após essa eleição. E eu lembro que era uma apresentação em grupo e eu tava com um papel na mão. E aí eu ia arredando para trás. E a minha voz não saía, eu não conseguia falar, e eu tremia. Tremia, gente, eu tremia tanto. Eu tremia tanto. E esse tremor acompanhou, esse bloqueio e esse tremor me acompanhou durante tanto tempo na minha vida. E quando eu tirei a carteira de motorista, eu tive que usar um medicamento para parar o tremor. Toda vez que eu ia fazer um treinamento de trabalho, falar em qualquer coisa que eu tivesse que falar em um tiquinho em público, eu tinha que usar medicamento. E hoje eu estou aqui, nesse podcast, sem medicamento. Gente, o que você tá falando aí é incrível, porque é verdade isso. É verdade, você tremia mesmo. Não é? É verdade, E você muito, tremia e mesmo. muito, e muito. Era um tremor de eu não conseguir ficar, por exemplo, em pé, de tanto que a minha perna tremia, meu corpo se tremia inteiro. Era uma coisa incontrolável, eu não conseguia controlar aquilo ali. E aí, durante muito tempo, as pessoas riam, minhas tias, o pessoal da minha família ria de mim, que falava que eu tinha mal de Parkinson. As pessoas falavam, ah, esse é Parkinson. Não, é insegurança. Era insegurança. Nossa, que coisa. Uau. Para provocar isso em uma criança. Então, por isso é tão importante a gente entender como que as pessoas precisam ser cuidadas desde o ventre, não Com só agora. certeza. E por São isso eu fiz detalhes que diferente, marcam. né? Eu pude fazer diferente com os meus filhos. E faz Graças a Deus. diferente hoje, né, Carla? Você já teve vergonha da sua realidade? Daquilo que você vive? Assim, do que você viveu, né? Ah, eu moro numa casa, porque eu já senti. Você já sentiu esse tipo de vergonha? Sim. Ô, gente, dá uma coisinha no coração, né? Falar isso é porque a gente aqui tem que ser verdadeiro, né? Então, uma criança cheia de insegurança, cheia de medos, né? Então, eu lembro uma coisa que eu não me orgulho disso, sabe, Lili? Mas eu vou contar aqui pra vocês e eu vou compartilhar essa história. Eu não me orgulho dessa história, mas faz parte da minha vida. Na rua que eu morava, tinha uma casa da Dona Terezinha. Essa casa era da Dona Terezinha. E era uma casa de 2 andares com piscina. Era uma casa grande, bonita, com varanda, sabe? Uma casa muito bonita. E aí eu voltando da escola com os meus coleguinhas, e aí as pessoas perguntavam, né? Onde que eu morava? E eu mostrava aquela casa. Eu falei, eu moro ali naquela casa ali. Era a Mostrava casa aquela. da Dona Era a Terezinha, casa não da era a tua Dona casa. Terezinha, não era a minha casa. E Nossa. aí eu mostrava a casa da Dona Terezinha Uau. e falava, era aquela ali é a minha casa. E aí as crianças riam, mentira, mentira, nessa casa não. E aí elas ficavam rindo. Mas isso daí não é que eu tinha vontade ou a necessidade de ser uma pessoa má ou mentirosa. E sim porque eu queria ser pertencente. Eu queria pertencer àquele grupo ali. Eu queria pelo menos ter ali uma experiência, nem que fosse momentânea, de que eu tinha uma realidade diferente da minha realidade. Eu queria experimentar. É como se fosse um lapso de sonho, sabe, Lili? Um lapso ali de sonho em que eu queria experimentar o que que é, pelo menos durante alguns segundos, pensar que a casa que eu moro é outra. Porque a casa que você morava era muito ruim. A casa que eu morava era muito ruim. Pra vocês terem ideia, a casa que eu morava, gente, ela teve que ser demolida. Quando a minha mãe, quando a minha mãe foi tomar banho e ela saiu do banheiro, o teto do banheiro desabou. Quase que matou a minha mãe. O teto do banheiro desabou e aí a casa foi condenada. Era uma casa assim, gente, muito ruim, muito antiga, e a casa foi condenada. E aí quando o pedreiro ele veio e ele bateu, é aquela taca, eu não sei o nome daquele negócio que faz assim, ó, tipo um martelo que você tem como se fosse um Você prego sabe o que que é grosso, aí, André? um prego grosso, eu esqueci o nome daquilo ali. Tem um nome mesmo. E aí colocou ali Explica. na beira do quarto da minha mãe, na hora que bateu, tinha um Só. porão embaixo, desabou assim, ó. O quarto da minha mãe desabou. Então nós ficamos morando, ainda tem isso ainda. Nós ficamos morando em uma casa sem banheiro e sem quarto por anos. Por anos. Por anos. Tomando água fria. Tomando banho na água fria. De balde. A minha infância foi tomando banho de balde. Porque eu não tinha água quente. Então a minha infância, né? Então eu tomei banho de balde porque não tinha água quente, o banheiro desabou. E aí, sabe quando? Quando que a gente começou a construir a casa nova?
quando eu tive a oportunidade de ser empregada doméstica na casa que a minha mãe era doméstica também. Então foi ali que eu ganhava R$ 112 por mês. Na época o salário mínimo era R$ 112. A casa era muito grande, precisava de duas, é isso? Era muito grande. Era ali você conhece ali Belo Horizonte, então a gente tem um metrô Uhum. da Lagoinha e aí subia a Grão Mogol. Sei. Lá em cima, os donos eram É. os donos da Divinal, né? Era uma vidraçaria famosa. Então Hum, a casa ela era toda de vidro. nossa. A casa ela era inteira de vidraça, era uma casa maravilhosa da Cristina, minha antiga patroa, que eu fui empregada doméstica na casa dela. Eu e a minha mãe, Wanda, fomos empregadas doméstica na casa Foi dela. através desse emprego doméstico que você viu que existia alguma possibilidade? Então, gente, por incrível que pareça, a primeira pessoa que acreditou em mim de verdade, que falou comigo assim: não, você não vai ser doméstica mais. Você vai mudar de vida porque você não nasceu para isso aqui. Foi a Cristina, minha primeira patroa. Não era CLT, não era carteira assinada, porque na época não era Não tinha. obrigatório carteira assinada para doméstica. Foi a Cristina, ela pagou o meu primeiro vestibular. Que ela falou, Tem uma história aí que você ensinou o filho dela a fazer alguma a coisa? Raquel, ela tinha duas filhas, né? Certo, A Cristina tinha duas filhas. Obrigada. A Cristina, ela tinha duas filhas. certo. Uma era a Raquel e a outra não recordo agora o nome dela. E aí a Raquel tinha muita dificuldade em química. E aí teve uma situação que a professora, ela tinha professora particular de química e eu fazia o curso técnico em química na época. Uhum. Eu fazia o curso técnico. E aí eu fui para ser empregada doméstica justamente pela situação que eu vivia e também porque eu precisava, a minha escola era pública, mas tinha os materiais, tinha os trabalhos de escola, então eu precisava comprar esse material. Tinha ali a época dos trabalhos, tinha que comprar camisa, né? Tinha que comprar ali um uniforme, tinha que ter ali um conteúdo que a gente tinha que adquirir E para durante apresentar todos os esses trabalhos. anos você já estava trabalhando com ela, permaneceu com ela, é isso? E aí nessa época teve essa oportunidade, a minha mãe pediu, né, para ela, porque a casa ficava muito suja, a casa era muito grande, minha mãe não dava conta sozinha e ela autorizou para eu ir trabalhar na casa dela. Mas, na verdade, eu comecei a trabalhar mesmo aos 12 anos de idade, né? O sétimo, ele tinha uma casa na rua onde eu morava, e aí ele tinha dois filhos. E aí ele tinha essa necessidade de alguém que olhasse os filhos dele enquanto ele não chegava do trabalho. Então eu varria a casa, dava o lanche para os filhos e olhava esses dois filhos dele. Então o Com primeiro 12 anos. dinheiro que eu ganhei foi aos 12 anos. Foi aos 12 anos, exatamente. Porque eu tinha E os filhos eram os pequenininhos? filhos pequenos, mas não eram muito pequenos. Uma tinha 3 ou 4 anos, então eles Ah, eram tá. menores, mas não Pequenos. eram bebês, né? E aí eu olhava os filhos do sétimo enquanto ele e a esposa, né, chegavam Do da trabalho. escola. Então eu comecei ali a trabalhar aos 12 anos, e aí eu fazia bico para ajudar minha mãe, fazia uma faxina. Então eu sempre, né, trabalhei, iniciei de fato aos 12 anos de idade. Quando eu fui para casa da Cristina, eu não me recordo exatamente qual a idade que eu tinha, mas provavelmente ali uns 16 anos. Acredito que eu fiquei na casa dela ali uns 2 anos, acredito eu. Então aí eu fui para casa dela, eu estudava de manhã, eu ia para a escola a pé. Gente, hoje o povo não anda a pé para ir para a escola, né? É, meus filhos sabem nem o que é. Mas era uma distância considerável, porque a gente não tinha condições, né, para pagar É, passagem. é. Então eu ia a pé para a escola, estudava a manhã inteira. E depois que eu saía da escola, eu pegava um ônibus, pegava um metrô, subia o Gromogol, a rua Gromogol ali, do lado da estação Lagoinha, lá em Belo Horizonte. E aí eu ia para casa da Cristina. E aí lá eu aguardava eles finalizarem. Eu chegava na hora do almoço, minha mãe estava servindo o almoço, aguardava eles finalizando o almoço. E eu acho que a melhor hora da minha vida era quando eu sentava naquela mesa para comer aquela comida. Porque era uma comida diferenciada, né, Liliane? Era uma Nossa, comida que a Carla daquela época não não tinha tinha. acesso. A Carla não tinha acesso àquela comida. Gente, você tá falando e realmente é E emocionante. eu sentava na mesa depois que eles almoçavam e aquela comida comia Delícia. numa alegria, Liliane. Numa alegria. E aí, depois que eu comia aquela comida, eu subia pra limpar aquela casa numa alegria. Mas não era só por conta da comida. Era porque, de fato, o falecido Marcos, né? A Cristina ainda é viva, né? Ela ainda vai ver esse podcast. Beijo, Cristina. E aí, quando eu subia pra limpar aquela casa, a forma como que aquelas pessoas tratavam a minha mãe.
Como que eles não me tratavam como uma doméstica. E eles acreditavam, de fato, que aquele ali não era o meu lugar. Aquilo ali era uma passagem. Eles acreditaram primeiro do que eu. Eles viram algo em mim que eu não vi. O Marcos e a Cristina. E aí eles decidiram pagar o meu primeiro vestibular. Que eu fui ensinar a Raquel um dever de casa. E aí ela tinha as aulas particulares com a professora dela. E aí ela tinha muita dificuldade em química. Quando eu ensinei ela, nossa, é fácil. Ela aprendeu, né? Quando eu ensinei, ela viu que eu sabia. E aí ela deve ter comentado ali com a mãe dela. E a mãe dela decidiu pagar o meu primeiro vestibular. Então, de onde que veio o recurso para o primeiro vestibular? De onde eu não esperava. Vou esperar que a minha chefe... Porque eu não estava trabalhando numa fábrica, eu não estava trabalhando num negócio, eu não era estagiária numa grande multinacional. Eu era empregada doméstica. E ali, ela viu um futuro em mim. Então, muitas vezes, o recurso que você precisa, a pessoa que vai acreditar em você não vai ser o seu pai nem a sua mãe, muitas vezes. Vai ser alguém que você não acredita que vai acreditar, né, Liliana? Às vezes é alguém que você não espera que vai acreditar em você. É ali que vai vir o recurso. Então, são as histórias da vida, né? As histórias reais. São histórias reais. Quando é que você entendeu que precisava lutar para subsistir, para existir nessa terra, para marcar um lugar que poderia ser diferente? Quando você atinou para isso? Quando isso aconteceu? Quando... Gente. Então, quando eu me vi ali, né, Liliane? Naquela situação. E aí eu olhei pra mim, quando a gente olha pra nossa realidade, a gente não enxerga nada. Eu acho que é quando a gente olha pra gente, a gente não vê nada. Eu acho que muitas pessoas que vão assistir esse podcast, que vão ver isso aqui, vão olhar pra elas, não interessa a sua idade. Às vezes é uma criança, às vezes é um adolescente, às vezes é um adulto, às vezes é um idoso, que vai olhar pra vida dela e vai olhar, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu vim aqui só pra sofrer? Será que tem alguma coisa maior aqui nessa terra pra mim? O que será que tem pra mim, reservado pra mim aqui nessa terra, além de só dor e sofrimento? Então, quando eu olhei pra dentro, eu acho que as respostas que nós buscamos, muitas vezes, não tá na televisão, não tá na influência que você segue lá no Instagram. A resposta tá em olhar pra dentro. A resposta tá dentro de você. E olhar para dentro não é fácil. E olhar pra dentro não é fácil. E aí, Liliane, eu acho assim, quando você faz essa pergunta pra mim, a primeira vez assim que eu olhei assim pra mim, voltando lá na minha infância, que eu olhei, que foi aquela situação da minha mãe, que a minha mãe olhou assim, né? Olhou pra mim. E a minha mãe não tinha resposta. Que eu sou muito de fazer, né? E aí, no outro dia, amanheceu. Na verdade, foi no mesmo dia, né? Porque amanheceu, era de dia, depois era de noite, de dia. Porque a gente virou à noite. No outro dia, sabe o que... Gente, eu não queria... O que eu fiz? Quem lembra aqui? Você lembra? Você lembra, porque você é da minha época, você sabe. Quem é da tua época? Óleo, lata de óleo. A lata de óleo, ela era uma lata, não Lata. era esse plástico igual é hoje. Lembro. E a gente pegava aquela lata de óleo, tirava a tampa, e aquilo ali servia de recipiente. E aí, lá na minha casa, tinha um carrinho, sabe aqueles carrinhos de pedreiro? Carrinho de mão. Peguei aquele carrinho de mão, aquele carrinho de pedreiro. Tinha um pé de manga no fundo da minha casa. Tinha um pé de jabuticaba. Ó. E tinha um pé de manga. Gente, eu peguei aquela lata. Era uma lata de óleo. E aí, como era no fundo da minha casa, acho que era 1 litro. Era 1 litro, 750 ml. Era por aí. E eu peguei aquela lata, subi no pé de jabuticaba. Peguei ali as jabuticabas do pé. Coloquei tudo dentro do carrinho. Eu não sei se na época estava iniciando a manga ou se já tinha acabado a manga. Eu não sei exatamente, mas tinha manga no pé. Porque no fundo da casa que eu morava, tinha um pé de manga muito grande. E eu lembro quando meu pai ou minha mãe queriam me bater, eu subia nesse pé de manga e ficava lá em cima. Subia lá em cima e ficava. Ficava lá em cima no pé de manga. E aí tinha esse pézão de manga que a gente já estava acostumado a subir em cima dele. E aí, Liliane, eu subi na manga, peguei o resto das mangas que tinham ali, eu não lembro se estava no início, estava no final, coloquei no carrinho e fui pra rua vender. Vender era uma lata de jabuticaba, que colocava jabuticaba naquela lata. É sério que você já foi vendedora de jabuticaba? Jabuticaba. Aí sim, gente, Brasil. Aí eu saí pra rua com aquele carrinho, vendendo jabuticaba e manga. E quando acabou, que não tinha mais, as minhas primas não vão me deixar mentir,
Eu subia, gente, é uma distância considerável da minha casa até a casa do meu tio. Gente, tinha um tio rico. Eu tinha um tio rico. Tio Roberto. Todas as minhas roupas, até os meus 18 anos, eram doadas. Eram doadas porque eram das minhas primas, Rogéria, Rochelle e Ana. E elas eram maiores que eu e as minhas roupas eram doações. Roupas, sapatos, eram todas doações delas, porque a gente não tinha condições de comprar roupa. Meus pais não tinham. E eram doações. Eu subia, ia pra casa do meu tio rico, tinha um sítio, ele tinha, e eu subia no pé de jabuticaba dele, tirava o jabuticaba, colocava no carrinho pra vender na rua. Então, antes dos 12 mesmo, porque nos 12 foi quando eu fui pra casa do sétimo pra olhar os filhos dele. Mas antes dos 12 anos, eu já fui pra rua pra vender jabuticaba na lata. Pra poder ter um dinheiro. Uau! Então, por quê? Nesse momento, Lili, eu percebi que eu não podia contar com meu pai, eu não podia contar com a minha mãe. E eu não podia contar com Deus, porque eu não sabia quem era Deus. Deus, pra mim, não sei quem era. Eu não frequentava igreja, não tinha sido apresentada pra Deus. Então, eu falava assim, você acreditava em Deus? Não, porque eu não sabia quem era Deus. Não orava, não rezava, nada. A sua mãe não frequentava nenhuma religião? Minha mãe não igreja, frequentava, então eu não sabia quem era Deus. Meu Deus. E imagina uma criança nessa transformação aos 12 anos de idade. Vamos voltar lá um pouquinho mais. Qual era o sonho de uma criança como essa, com 12 anos de idade? Você tinha um sonho? Nossa, gente, falando isso tudo, parece que eu não tinha sonho, né, gente? Mas eu tinha. E vocês vão ficar impressionados com qual era o meu sonho com 12 anos. Aos 12 anos de idade, meu sonho eram duas coisas simples. Ter um shampoo para lavar o cabelo e um absorvente. Sabe por quê? Porque eu lavava o cabelo com sabão de barra de coco, de lavar roupa, aquele sabão. Eu lavava o cabelo com aquele sabão. E o absorvente, eu pegava panos velhos da minha casa e colocava ali na calcinha, porque eu não tinha absorvente. E aí era um pano que eu usava. E eu tinha que chegar em casa, porque eu não tinha muito pano. Eu tinha que chegar em casa da escola, lavar o pano para poder pôr para secar para usar no outro dia. Porque eu não tinha condições de ter um absorvente. Aí você fala assim, os sonhos de algumas crianças são ir pra Disney, né? Ser famoso, ser rico. Não, meu sonho era ter um absorvente e ter um shampoo para lavar a cabeça. Eram sonhos simples. Eu tenho uma filha de 6 anos, né? A Melissa. E a Melissa, ela quer ir pra Disney. O sonho dela é ir pra Disney. A Melissa não sabe o que é faltar um shampoo dentro da casa dela. A Melissa não sabe o que é faltar uma comida na casa dela. A Melissa não sabe o que é faltar nada. Muito pelo contrário, às vezes eu tenho que não dar tudo, né, Liliane? Justamente para eles valorizarem. Já é o contrário. Mas comigo foi diferente. Então faltou shampoo, não tinha comida, não tinha shampoo. Mas o que mais me fazia falta aos 12 anos, que eu já era adolescente, o shampoo e o absorvente, porque, gente, é dignidade de uma adolescente mulher numa escola. Porque você ir pra escola. Vocês estão entendendo também por que às vezes eu fui eleita a segunda menina mais feia da escola? Porque o meu cabelo era só o coque. Era só o coque. Não tinha como pentear o cabelo. Não penteava. Meu Deus. Não penteava. Era coque. Não penteava o meu cabelo. E eu cheirava mal. Não tinha desodorante. Se não tinha shampoo, tinha não tinha desodorante, absorvente, não com certeza o desodorante cheirava também não mal. tinha. E aí, o que passava debaixo do braço? Nada. Não passava. Nem um limãozinho não ensinava? Nada. Que limão? Limão é luxo, Liliane. Limão era luxo. O limão podia catar ali no quintal, na rua, nesses pés Lá de em limão casa rosa. Aí tinha jabuticaba e manga, mas não tinha limão. jabuticaba, mas limão não tinha. E de frente pra minha casa, muitas vezes o meu alimento era a Oropranob. Como é que chama? Oropronobis é maravilhoso, né? Eu amo de paixão. Você come Oropronobis hoje? Como demais, uma delícia, amo. Oropronobis. Gente, E aí comida mineira. fritava ali, tirava a baba daquilo ali, né? É isso aí. Então, durante muito tempo, era uma alegria, era aquilo ali, era o Oropronobis, que era de graça, ia ali de frente pra casa, catava ali e fazia. Muitos dias a alimentação que a gente tinha era aquilo ali. E minha mãe fazia dia de domingo Oropronobis com costelinha, Oropronobis com frango. É uma comida maravilhosa, típica. Significa orai por nós. Gente, hoje tem cápsulas. É uma quantidade de proteína maravilhosa. É por isso que a gente tá viva aí, ó, de pé. E aí, Lili, quando eu volto assim nessa fase, e a minha mãe era muito orgulhosa. Ela passava por isso calada, porque ela não compartilhava com as minhas tias, muitas vezes, o que estava acontecendo, sabe? Então, ela passava por isso e ela não compartilhava.
E aí, quando a gente ia pra casa da minha avó de férias, a gente ia 2 vezes por ano pra casa da minha avó. Gente, era muita vasilha que a gente voltava de comida. Meu Deus. Era uma coisa assim, Vocês sabe? Era iam pra fazer a muita. A compra. gente ia e fazia a compra, era a compra tipo do mês. A gente voltava com aquele tanto de comida, com muita vasilha de comida. E era muita fartura na casa da minha avó, né? Então, quando eu ia pra casa da minha avó, pra mim era como ir pra Disney. Hoje, né? Se a gente fosse fazer o contraponto hoje, ir pra Disney era ir pra casa da minha avó. Era maravilhoso. Era Lá tinha maravilhoso, comida, lá tinha tinha comida fartura, lá toda tinha. hora, e toda Que hora delícia. a minha avó tacava comida na gente, era coxinha, que era salgadeira, era coxinha, era quibe. Olha que maravilha, É, gente. Delícia, né? Casa de vó, pelo menos tem essa lembrança, essa recordação, que é muito bom sempre a casa de vó, né? E quando é que você percebeu que você realmente poderia? Que existia algo realmente dentro de você que te daria uma chance para você mesma. Você conseguiu se enxergar então, quando eu comecei a mudança de mentalidade na minha vida, essa mudança, ela se inicia dentro. de dentro, mas ela se inicia quando a Cristina, né, a minha ex-chefe, ela olha dentro dos meus olhos e ela fala comigo. Eu lembro como se fosse ontem. Cheguei da escola, eles estavam na mesa do almoço da casa deles, estavam almoçando. E aí as meninas já tinham subido para tomar banho, para ir para a escola, então as meninas não estavam, estava a Cristina e o Marcos, né, o falecido esposo dela. E aí ela olha, me chama, Carla, vem aqui. Nós decidimos pagar o seu vestibular porque nós acreditamos em você. Nossa. Uau, Brasil. Uau! E você? Porque nós acreditamos em você. E você? E aí, naquela hora, eu não entendi. Porque nem eu acreditava em mim. E aí, foi naquele momento que eu pensei assim, não, isso pode dar certo, hein? Será? Ainda veio será. Será isso pode dar certo? Ainda bem, lógico, porque você foi criada nessa mentalidade. Por isso, quando a gente fala que o ambiente é o primeiro elemento de transformação de realidade do ser humano, é o ambiente que você está inserido. Um ambiente onde todo mundo reclama, onde ninguém acredita em você, onde todo mundo fala mal da própria vida, de si próprio. Já levanta reclamando. Gente, eu lembro como se fosse ontem, a minha mãe todos os dias acordava reclamando e xingando. Todos os dias. Era uma ótima mãe. Era uma mãe que deu o que pôde dar por nós. Trabalhou urrou na vida para poder dar pra gente o melhor que ela pôde. Não é o melhor. Você tá conseguindo entender, né? Claro. Não é o melhor do mundo, mas é o melhor que ela pôde dar. Era o melhor que ela tinha para dar. Era o que ela tinha, era aquilo ali para dar. E aí, quando a gente olha ali para aquela situação, né, Lili? E aí eu olhei e pensei, eu tenho uma chance, eu tenho uma chance. E quando a gente faz um contraponto hoje, eu fui numa palestra ontem, lá na Lagoinha Alphaville, lá na Power Beauty, e aí eu lembro o Bruno Avelar, né, ele falando. O Luther King, o Martin Luther King, né, ele não tinha uma meta, ele não tinha um grande planejamento, ele não tinha ali, propósito, hoje tá na moda do propósito, um grande, né? Não. I have a dream. Eu tenho um sonho. Então ele tinha um sonho. E aí eu acho que a Cristina conseguiu acessar Esse sonho. esse sonho. I have a dream. E aí a Cristina conseguiu acessar esse sonho e ela tinha um parente que tinha uma fábrica de cosméticos, na época lá, a Elza Cosméticos, do Rodrigo. Não sei se o Rodrigo é vivo ainda. E aí tinha ali a Elza Cosméticos, ela me levou lá para fazer entrevista de estágio, porque eu fazia o curso técnico em química. Quem me levou não foi a minha mãe. Não foi nenhuma das minhas tias, não foi nenhum dos meus parentes. Foi a mulher que era dona da casa que eu trabalhava de empregada doméstica. Ela me pegou pela mão e ela me levou para fazer entrevista de estágio. Você tem noção? Você tem noção de quem foi que acreditou em mim primeiro? Forte, né? Então, a sua provisão vai vir de quem você menos espera. Uau, Brasil. Então, ali eu comecei a olhar para dentro e a pensar, nossa, isso pode dar certo, hein? Mas a minha mente militante, ela ainda tinha medo. Ainda existia um medo, ainda existia ansiedade. Mas ali existe um fundo de esperança, sabe, Liliane? I have a dream, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho.
E através de tudo isso aí que você já falou pra gente, conta quem é que você se tornou fazendo esse curso de química, fazendo esse vestibular? Você passou? E Então, aí? Eu tenho certeza que tá gente, todo mundo querendo todo saber. mundo quer saber. E aí, o vestibular? Você fez jus? Você realmente era uma menina aplicada? Se transformou numa pessoa aplicada? O que que isso veio pra dentro de você para você trazer para as outras pessoas que estão aqui? Porque às vezes aparece a oportunidade, a pessoa olha e fala: "Ah, será que vai dar certo?" É, pode ser que dê certo. E não aproveita do jeito que realmente deveria. Na época que a Cristina, ela pagou o meu vestibular, a minha identidade, ela era tão afetada, que eu não sabia que curso fazer. Não sabia o que fazer, porque eu não sabia quem eu era. Quem eu era, o que eu quero ser da minha vida, não sei. Alguém acreditou em mim, mas e agora, o que eu vou fazer? E aí, naquele momento, O que eu vou fazer com isso? eu fiz uma aplicação na Federal, né, para ciências biológicas. Ciências biológicas, vestibular. Ficaram faltando 2 pontos para eu passar na Federal. Nossa. Eu não passei. Eu não passei no vestibular da Federal, mas aí eu consegui uma vaga de estágio na empresa, né, que eu trabalhei durante 14 anos. Ela me levou para fazer essa entrevista de estágio, a Cristina. Ela me Tanto que levou, ela ela acreditou em continuou você. acreditando em mim, me levou para fazer a entrevista de estágio, mesmo não tendo carteira assinada. Ela pagou todos os meus direitos. Foi com esse dinheiro que eu fiz o alicerce da casa da minha mãe. Que é aquela casa que desabou no começo da história que eu contei para vocês. Eu paguei o alicerce da casa da minha mãe com dinheiro que a Cristina depositou em mim, pagando todos os meus direitos, mesmo eu não tendo direito, né? Porque na época empregada doméstica não tinha direito a Nada, né? FGTS, Era FES, terrível. 13ª, ela É. pagou férias, pagou 13º, pagou tudo. Então, E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, uma indústria de cosméticos. Aí entra o cosmético na minha vida. Tudo tá linkado, né, gente? Falei pra vocês, qual que era o meu maior sonho? Ter um O shampoo. shampoo, né? O E não shampoo e era o um absorvente. shampoo e a máscara e o condicionador. Não, era o shampoo E e o absorvente. Eu fui parar onde? Na fábrica de cosméticos. Deus vai moldando as Não coisas, né? te leva naquilo que conecta com a sua história. E aí ali eu trabalhei durante 14 anos nessa fábrica de cosméticos. E aí ali a minha chefe na época falou: "Tá na hora de você fazer um vestibular. E eu quero que você faça farmácia." Ela falou comigo: "Eu quero que você..." E eu achava muito de farmácia, mas se eu não passei em ciência biológica, eu vou fazer farmácia, mas eu não vou passar mesmo. Pois eu fui, fiz o vestibular, passei. E aí, quando eu passei no vestibular, eu estudei 6 meses no Pitágoras. 6 meses. Sabe por que eu estudei 6 meses? Porque eu fiz o Enem na época. Na época tinha o Ah, Enem. Eu começando. já tinha feito a minha matrícula, já tinha começado a estudar. E aí chegou a época do Enem e eu apliquei pro ProUni. Eu gabaritei na redação. Eu tirei 100% na redação. Eu Uau. podia escolher fazer medicina se eu quisesse. Eu tirei 100 na redação Sei fazer do redação, Enem. não, gente? Sei fazer redação, Eu não. gabaritei em todos os quesitos de redação. E eu lembro Uau, que na incrível. época a pergunta era sobre o PCC. Era o, né, Uhum. Tava no auge. tava no auge o PCC, guerras de Tráfego. tráfego. E aí na época foi sobre o PCC, a redação. Eu citei lá o Fernandinho, acho que era Fernandinho, eu não lembro o nome. Miramar. E aí eu citei o nome da pessoa. Foi uma redação bem elaborada. E eu lembro que tudo que caiu no vestibular, eu tinha acabado de estudar no primeiro semestre da faculdade. É café, política, café com leite, né? Então, tudo que caiu eu sabia. Então, eu gabaritei na redação e na prova objetiva eu tirei mais de 90%. Então, a minha média geral foi mais de 95% no meu Enem. Então, eu consegui bolsa de 100% pela ProUni. Eu fui bolsista, eu só paguei o primeiro semestre da faculdade. Eu fui 100% bolsista. Nossa, que maravilhoso. E a Cristina sabe disso? Gente, a Liane falando sobre a questão da confiança, eu tinha tanto medo que eu tinha certeza que eu não tinha passado. Eu tinha certeza que eu não tinha passado. Sabe, onde que eu fui? Eu lembro como se fosse, eu estava na empresa trabalhando. E aí eu estava com medo de corrigir a minha prova. Eu peguei a minha prova, eu fui pro banheiro da empresa. Eu não tive coragem de corrigir na frente das pessoas. Eu peguei o gabarito, fui pro banheiro, e aí o povo veio pro banheiro achando que eu tava passando mal. Porque eu comecei a gritar: "Acertei! Não acredito! Não, deixa eu ver se tá certo." Eu ficava assim, ó. Não. Quê? Não, eu acertei isso aqui. Não, não é possível que eu consegui acertar isso.
Eu acertava e eu achava que eu tinha pegado o gabarito errado. Aí eu voltei, gritando no meio da fábrica, eu voltei no computador e imprimi de novo o gabarito da prova, porque eu achei que eu tinha pegado o gabarito errado, porque eu não acreditava que eu tinha acertado a prova. Que Nem maravilha. eu conseguia acreditar. Mesmo depois de Mesmo tudo. depois disso tudo, eu não acreditava que aquela nota era de verdade. E aí depois eu ainda fiquei esperando sair pra ver se era real mesmo. Será que isso é verdade? Não. Isso aqui é pegadinha. É pegadinha isso aqui. Não é aqui, Liliana, na minha mente, não é possível que eu acertei isso tudo. Olha que incrível a pessoa desacreditar e mesmo acertando, fazendo a prova ela mesma, ela não confiar em si. Gente, isso é muito sério. Não confiar em você, desacreditar de você. A gente perde tudo, perde o rumo, perde a direção, a história. Como é que você vai se escrever desse jeito? Mas a partir do momento em que você tem uma alegria como essa, eu acredito que deva ter uma outra luz, uma outra conexão. Como é que foi Gente, Liliane, acertar tanto? eu não. Ficar com uma pontuação tão gigantesca e foi devolvido, eu acredito, naquele momento para você, algo que nunca existiu. Liliane, eu não acreditava. E aí, eu só acreditei mesmo quando saiu a minha bolsa do ProUni. Quando eu fui marcar a entrevista pra eu ir lá pra conseguir a bolsa, eu falei assim, não vou contar pra ninguém. Ninguém nem sabia. Tipo assim, o povo que viu eu gritando e tal, viu eu conferindo ali do trabalho, mas só Garantir. aquele pessoal. Mas minha mãe não sabia, ninguém sabia. Por quê? Eu pensei assim, vai que dá errado, né? Vai que eles erraram e não é isso mesmo. Então eu vou esperar sair ali o resultado ali do ProUni, eu conseguir de fato a bolsa pra eu de fato acreditar, não, é verdade. Então eu esperei a entrevista, esperei eu conseguir a bolsa 100% pra contar pra minha mãe, que eu não acreditava que era verdade. Maravilhoso, hein, Brasil? Uau! Que história fantástica essa! Vou te falar de realmente emocionar a gente e fazer com que as pessoas entendam que sim, existe a possibilidade da mudança. Mas e aí, esta mudança? Porque diante de uma infância precária, triste, cheias de momentos assim, em que a sua autoestima foi jogada, foi lançada ao vento, você de repente se redescobriu. E você se transformou em quê? Afinal de contas, você fez a faculdade, estudou e Fiz a faculdade, fiz farmácia. Depois que eu fiz farmácia ainda, eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos. Depois que eu fiz a pós-graduação em gestão de projetos, fiz vários cursos de cosmetologia. Vários cursos de cosmetologia. Depois que eu fiz vários cursos de cosmetologia ainda, eu viajei o mundo em busca de conhecimento. Eu conheço empresas como L'Occitane, né, no sul da França. Já pude ir lá fazer uma imersão. Museu Internacional da Fragrância em Grasse. Então eu pude Pera aí, fazer imersões ao redor do mundo. eu quero te atrapalhar um segundinho aqui, gente. Essa ela precisa contar. Vai, Ela falou aí da viagem e tal, mas teve um momento em que uma pessoa falou para ela uma frase que doeu em mim, mas mais que na tudo Lili, eu que acho. ela tá falando agora é porque eu não esperava. Primeiro que eu não esperava nunca dessa pessoa falar isso. Talvez seja o momento e tal, Tá né? perdoada. Não, porque eu sempre acredito que às vezes tem algum momento que você fala ali, nem é com aquela intenção. Mas como foi recebido por você isso aí, né? Conta pra gente a história da sua viagem, seu sonho, né? De viajar, de conhecer, porque você já era uma farmacêutica. Farmacêutica. Então, como farmacêutica, coordenando a indústria, gente, eu trabalhei com ela, e aí ela fazia os produtos, a Lili testava. Ela faz os produtos, a Lili testava. Teve uma vez que eu lembro que a Carla fez umas 20, 30 ampolas, que eu falava não para as ampolas, e ela, no final, falou assim: não é possível. Mas ela é extraordinária. E assim, me conta como foi isso, como farmacêutica já trabalhando, atuando ali, já recebendo fornecedores. E aí, de repente, você escuta o que você ouviu. Conta aí pro pessoal. Então, gente, eu lembro como se fosse. Eu acho que eu sei o que você tá falando. Existiu uma situação na minha vida, eu já era farmacêutica, tá? Eu já tinha estudado, eu já tinha ganhado um pouco ali de confiança, eu já estava ali trabalhando há alguns anos. E aí surgiu um sonho no meu coração. Eu queria me especializar. E eu queria muito fazer uma imersão fora do país, na França. E era na França essa imersão. Eu nunca tinha viajado para fora do país. Nunca tinha viajado para fora do país. Eu queria fazer essa imersão na França. E aí, na época, eu desenvolvi um produto
premiado na época nessa empresa. Foi tema, inclusive, do meu TCC. Né? Eu fui, eu acho que a primeira pessoa a lançar uma escova ácida, né, aqui no Brasil, né? A Liliane conhece essa história. Na verdade, a segunda, porque era de uma outra empresa, e aí a gente trouxe uma importação, né, direta ali da Europa, um tambu de 200 quilos desse ativo, e aí a gente trouxe para o Brasil. Então, eu estudava muito, eu fui fazer o meu TCC, então eu me especializei, né, estudava bastante. E aí, naquela situação, eu tive um sonho de viajar para fora do país e fazer um curso fora na França. E aí eu lembro, a minha chefe olhou para mim e falou comigo assim: isso não é para você. Isso é para mim, que sou a dona da empresa. Para você, são as imersões, são os eventos que tem aqui no Brasil. Esse tipo de evento não é bom para você, é bom para mim. Eu entendo que talvez dentro da fala dela que eu não estivesse preparada naquele momento para ir até aquele lugar. Só que aí foi diferente. Foi diferente, sabe por quê, Lili? Porque eu já sabia quem eu era. Viu a virada de jogo, Brasil? Eu já sabia quem eu era. E quando você sabe quem você é, ninguém mais pode dizer quem você não seria. Ou quem você não pode mais ser. Eu já sabia quem eu era. Eu já tinha tido um encontro comigo mesma. Eu já tinha tido um caminho de virada de chave. A chave ainda não tinha virado totalmente na minha vida. Mas eu já tinha tido uma virada de chave ali, iniciado uma virada de chave. E aí aquilo a empresa não pagou, e aí tudo bem, mas eu não guardei aquilo no meu coração e foi diferente. Aí no meu coração foi: eu vou conseguir. Se eu conseguir chegar até aqui, eu também vou conseguir chegar lá. E aí, anos depois, eu saí dessa empresa. E quantas vezes eu já fui para Paris? 4, 4 ou 5 vezes. Viu só? Já fui na fábrica da L'Occitane em Provence. Já fui 2 vezes no Museu Internacional do Perfume, que é o mundo da perfumaria em Grasse. Não acredite naquilo que dizem sobre você. Maravilha. Quando aquilo não traz ROI. Sabe o que é ROI? Retorno sobre o investimento. Não traz ROI. Não é para crescer. Não é para trazer crescimento na sua vida. Não acredite nessas palavras. Não acredite. O que você diria nesse momento para as pessoas que estão nos assistindo? Para aquelas pessoas que estão desistindo de tudo? Para aquelas pessoas que não acreditam em si? Eu diria para você que o tema do podcast é quando ninguém acreditava, né? É, quando ninguém acredita em você. Quando ninguém acredita em você. Então, quando ninguém acreditar em você, às vezes nem você mesmo acredita em você, o caminho sempre será um mergulho para dentro. Sempre será um mergulho para dentro. É o quê? Identidade. A gente está com essa palavra em alta na moda. Mas hoje eu posso falar com segurança. É sobre identidade. Identidade é quem você é. Você precisa descobrir quem você é nesse mundo. E o primeiro é quem. E depois é por quê e para quê. Você não vai saber o seu porquê e o seu para quê se você não souber quem você é. Se você não souber olhar para você e souber quem eu sou. E aí, sabe quando eu descobri quem eu sou? Quando o meu pai, como eu disse para você, eu não tive o amor do meu pai, mas eu ganhei outro pai. Deus, ele me adotou. Quando Deus, ele olhou para mim, ele olhou e ele falou: você é amada. Você é princesa. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o meu tesouro. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser vitoriosa. De novo, você é amada, você é preciosa. Quando você entende quem você é, não interessa o que os outros dizem sobre você. Porque você é. Então, se você que está me ouvindo aqui não tem identidade, não sabe quem você é, o caminho é: olhe para dentro. E quando você olhar para dentro, às vezes você vai achar, sabe o quê? Um terreno baldio. Não vai ter nada lá dentro. Limpa, tira. Sabe que todo aquele lixo que jogaram em cima de você? Todo aquele lixo que jogaram em cima de você, sabe, Liliane? O lixo emocional deles, esse lixo não é seu. É o lixo emocional dessas pessoas. Eles jogaram todo o lixo emocional da vida deles em cima de você e você foi aceitando isso. E você foi carregando isso nas suas costas. E aí, quando você diz chega,
Esse lixo não é meu. Essa vida não é minha. Isso não é meu. Então aí chega a virada de chave na sua vida quando você olha pra dentro. E aí quando você olha pra dentro, Lili, quando eu falo assim, é muito bonito, né? Eu vou olhar pra dentro e aí tá tudo lindo dentro de mim. Não, só tinha lixo dentro de mim. Quando eu olhei pra dentro, tinha coisa boa, não. Eu tive que tirar aquilo ali. Eu tive que me reconstruir. Tive que me refazer de novo. Tirar todo esse lixo emocional e colocar pra fora. E aí aceitar, trazer pra dentro as verdades que Deus fala sobre mim. Sobre quem eu sou de verdade. É aí que começa a mudança. Quem você é. Então a palavra é essa, né? Quem é você? Quando você sabe quem você é, ninguém pode dizer quem você não seria. E qual foi a sua maior vitória? Qual foi a sua maior vitória? Você fala, uau, esse aqui é o presente maior do céu. A maior de todas. A maior vitória. A Liliane está fazendo perguntas difíceis. Gente, a caminhada é extensa, né? Muito emocionante. A caminhada é extensa e ela é emocionante. Eu vou falar assim de vitória mesmo. A maior vitória que eu tive na minha vida não foi financeira. Não é a Brasília. Não é o UAU, o podcast. Mas a maior vitória é poder ter transformado minha dor em cura para outras pessoas. É poder transformar a Brasília, que é uma marca de cosméticos, uma marca profissional de cosméticos, em mudança de realidade na vida de vários profissionais cabeleireiras, Brasil e o mundo afora. É poder entrar no salão, no coração dessas mulheres, toda segunda-feira, 7h30 da manhã, e transformar a vida delas. É poder servir. Eu acho que a maior vitória da minha vida é servir as pessoas com o que eu tenho. E aí, gente, é transformar, sabe? Transformar dor em cura. Acho que a maior vitória da vida da gente é essa. Não é, eu fui para Paris 4 vezes. Eu tenho uma empresa que paga as minhas contas hoje. Tenho um negócio que é próspero, que vai crescer cada dia mais. Eu tenho novos projetos em andamento. Eu sou uma multiempresária que eu tenho vários negócios que estão sendo criados com a Liliane, com outras pessoas, dentro do ecossistema, né? A Brasília virou um ecossistema de beleza, aplicativo sendo criado. Não é nada disso, não. Porque a maior vitória é usar a sua história e aquilo que Deus te deu como um objeto de transformação na vida do outro. Transformador em cura. Eu acho que essa é a maior vitória. Maravilhoso. E o maior bloqueio, qual foi? Aquele que Nossa, realmente te parou. Aquele que te desbloqueio. parou. Eu não consigo mais. Qual foi o maior? O meu maior desbloqueio, vocês não vão acreditar. Foi ontem. O meu maior desbloqueio da minha vida até hoje, o maior de todos, foi ontem. Como ontem? Ontem? Ontem nós estávamos juntas. Como ontem? Não, você já tinha ido embora. Ontem eu não estava me sentindo muito bem. O maior desbloqueio da minha vida até agora, porque tiveram vários. Mas você perguntou o maior, né? O maior desbloqueio da minha vida foi ontem. O que aconteceu? Ontem, durante o evento, né, lá na Power Beauty, tinha uma palestra, né, do Pablo Marçal. E durante essa palestra, teve um momento ali de ativação, que eu não me recordo exatamente do qual que era a ativação. E Deus trouxe à minha memória, naquele momento daquela palestra, Deus me trouxe à memória a minha infância. E na minha infância, eu já tinha esquecido disso, eu não me lembrava mais disso. E durante a minha infância, eu tinha alguns pesadelos. Eram pesadelos recorrentes, que várias vezes durante a fase adulta eu já tive esse pesadelo novamente, e de vez em quando eu tenho esse pesadelo novamente. É recorrente esse pesadelo para mim. E nesse pesadelo eu estou sempre na casa que eu morava quando eu era criança. Sempre naquela mesma casa. E naquela mesma casa entravam os ladrões nessa casa. E aí eu me escondia, só que eles não estavam atrás nem do meu pai, nem da minha mãe, nem dos meus irmãos, eles estavam atrás de mim. E aí eu me escondia, às vezes dentro do armário, às vezes dentro do guarda-roupa, várias vezes dentro do guarda-roupa da minha casa. E aí eu me escondia dentro do guarda-roupa, me escondia dentro do armário. No meu sonho, eu me escondia até dentro da geladeira. No sonho, né? Eu me escondia até dentro da geladeira. E aí, na hora que ele ia pra me pegar, eu ia gritar. E a minha voz não saía. Eu não conseguia gritar. A minha voz não saía. Não saía a voz. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar, eu não conseguia pedir socorro pra ninguém. E na hora que essas pessoas iam me pegar, eu acordava assustado. Então, sempre era o mesmo sonho, a minha voz não saía. Eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar. Vocês estão conseguindo entender o link que isso tem com a minha história?
Gigantesca, de não poder falar, e ali eu ter travado a minha voz, e ali depois que eu trabalhei nessa empresa, falar que aquilo não era pra mim. E eu sempre com bloqueio de voz, quando eu ia palestrar, falar, dar um treinamento, eu ficava com medo, com insegurança de falar em público, de falar com as pessoas. A Liliane falava comigo, vem pro Instagram, eu não, isso não é pra mim, porque eu tinha medo, eu não queria falar. E aí, ali naquele momento, Deus falou comigo claramente ali no meio. Gente, o evento ontem era 7.000 pessoas, mas eram 7.000 empresários. 7.000 empresários. 7.000, que é o peso, fica maior. Quando fala empresário, você fica com mais vergonha, fica mais intimidado, né? Fica mais não é que uma pessoa é diferente da outra, mas você fica ali intimidado. 7.000 empresários, Deus virou pra mim e falou comigo assim: grita! E eu falei: não vou fazer isso. O Marçal em cima do palco. 7.000 empresários aqui. Eu vou gritar. E Deus falou comigo: grita, me trouxe na memória o ladrão atrás de mim e mandou eu gritar. Gente, eu gritei. Por isso que eu tô rouca, vocês estão vendo que eu tô rouca. Eu gritei, mas eu gritava. Eu gritava, mas gritava, mas gritava, que eu acho que lá de fora dava pra ouvir meu grito. E todo mundo, eu não sei se o povo começou a prestar atenção, porque o Marcelo falou assim, gente, presta atenção aqui, vamos continuar e tal. E eu gritava, e gritava, e gritava, e gritava, e gritava. E gritava, e ali eu colocava a mão na minha barriga, porque eu lembrava da minha infância, que eu tava desbloqueando aquilo ali, entendeu? Eu colocava no ventre. E eu gritei, 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 gritei. E ali Deus estava me desbloqueando. E Deus estava falando comigo. Deus ali falava comigo. Deus falava comigo que eu ia ser um instrumento de transformação através da minha voz para muitas pessoas. E Deus trouxe minha memória. E o mais engraçado é que é um dia antes do podcast. Eu nunca participei de nenhum podcast, eu nunca tive oportunidade de falar. Eu sempre tive medo de falar em público. E aí, um dia antes do podcast, Deus fala comigo e trouxe à memória todas as pessoas que falavam que eu não ia ser ninguém, que eu não ia conseguir, que eu não seria capaz, que desacreditavam de mim. E aí, naquele momento, Deus me desbloqueou. E aí, engraçado é que acabou o evento. Aí, na hora que eu tava indo embora, chegaram 2 pessoas perto de mim. Elas, né, começaram a me seguir lá no meu Instagram e elas falaram comigo: você não tem ideia o tanto a quantidade de mulheres que você desbloqueou com o seu grito aqui hoje. Porque eu queria gritar e eu não tive coragem. Eu queria gritar e eu não tive coragem de gritar. Uau, Deus, uau, 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 que maravilhoso. Parabéns, parabéns pela mulher que você se tornou. Não é fácil, não vai ser fácil. A luta ainda continua todos os dias no nosso amanhecer. Todos os dias. Vamos ter pessoas falando não pra nós. Achando que a gente não é capaz. Que a gente não é capaz de mudar. Que não somos capazes de ser melhores. De sofrer uma transformação. De nos libertar de nós mesmas. Somos falhas. Em alguns momentos. Somos frágeis. Mas fracas não. Em todo o tempo nós somos fortes. O seu recado, depois desse desbloqueio extraordinário para todo mundo. A frase que eu deixo para vocês hoje é: o que importa não é o que fizeram com você, é o que você faz daquilo que fizeram com você. Que você que está me ouvindo hoje possa transformar cada um da sua dor em cura e que você seja usada para transformar vidas, porque provavelmente o seu maior propósito está na sua maior dor. Então que você seja usada e ousada para contar a sua história e para transformar vidas. Gratidão, Carla. Que maravilha ter você aqui. Obrigada, como eu que entrevista, agradeço. né, gente? Ó, entrevistar ela tem tantas histórias ainda e eu tenho certeza que teremos vários momentos juntos para ela contar mais e mais da história dela. Tem muita coisa para ser dita ainda. Esse é o nosso primeiro podcast. Uau! Uau! Esse podcast é eu e Carla Mafs. Gostaria que vocês seguissem ela no Instagram. Qual que é o arroba? Carla com 2 L's, Mafes. Carla, 2 L's. Carla com K e 2 L's. É, Carla com K. Durante muitos anos eu escrevi com C. Agora eu já aprendi. Carla com K. @Liliane Moraes Prof. Segue também no Instagram. Vem com a gente para esse podcast maravilhoso. Esse é só o nosso primeiro encontro, reservado pelo Papai do Céu, que vai trazer muito mais, porque existem pessoas extraordinárias.
E existem pessoas. Uau! Vamos fazer nosso grito de guerra, Liliane? Vamos lá? Uau! 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 Bora, Brasil!